Primeiramente, boa noite. O trabalho em estudo ele foi elaborado pelos acadêmicos Daniel Vinícius e Gadiel Bruno e trata-se sobre o legado de Seveso ocorrido na Itália em 1976. A cidade de Seveso, que fica localizada na Itália, ela ficou mundialmente conhecida em 10 de julho de 76, quando um reator da indústria química da La Roche, indústria multinacional de grande renome na área farmacêutica, ela liberou acidentalmente vários quilogramas da dioxina TCDD. Essa dioxina ela se espalhou pela atmosfera e conseguiu atingir uma grande área na planície. Para se ter noção, a indústria ficava localizada na cidade de Meda, mas foi a cidade de Seveso que sofreu as consequências mais severas. Cerca de 3 mil animais morreram diretamente relacionados à contaminação, e outros 70 mil tiveram que ser sacrificados para que se evitasse a entrada da dioxina na cadeia alimentar, o que causaria aí mais danos, não só à cadeia alimentar animal, mas também para seres humanos, já que se tem ideia que não houve morte de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente, mas se sabe que 200 pessoas, cerca de 200 pessoas, foram afetadas diretamente e sofreu com vários sintomas drásticos. Aqui a gente tem um mapa da nuvem tóxica. A nuvem tóxica ela se depositou todo o seu veneno sobre as cidades de Meda, Cesano, Désio e Seveso, mas porém foi a cidade de Seveso, como a gente pode ver aqui é o mapa que está mais enfatizado, que sofreu as maiores consequências. Isso se teve por conta da direção dos ventos. E esse vazamento ele causou a contaminação de cerca de 1.800 hectares de terra. Para se ter noção, os pássaros que foram atingidos por essa nuvem tóxica, eles começaram a cair do céu. E várias crianças foram hospitalizadas com diarreias, enjoo, irritações na pele, como a gente pode ver aqui nas imagens ao lado. Se tem que após alguns anos do acidente, o número de vítimas de doenças cardíacas e vasculares na cidade ele aumentou drasticamente. Para se ter noção, os casos de mortes relacionados à leucemia duplicaram e triplicaram as ocorrências de tumores cerebrais e casos de câncer e fígado da vesícula, sendo que os casos de câncer de fígado da vesícula eles se multiplicaram por 10 vezes, o que ocasionou a elevação das mortes ali naquela região, Além de ter gerado doenças crônicas em bebês, causando malformações congênitas, entre outros diversos sintomas bem drásticos. Falando um pouquinho sobre o vazamento, o vazamento ele ocorreu por volta de meio-dia e meio, quando era produzido o tetraclonofenol, É um componente utilizado na preparação de herbicidas e de substâncias antibacterianas. Para você ter noção, o tamanho dessa contaminação cerca de 200 gramas dessa substância, quando dissolvida em água, é capaz de matar cerca de 1 milhão de pessoas. Então, aí a gente tem um pouquinho de noção da proporção que essa substância pode ocasionar quando espalhada de forma errada, A reação química ela foi, sim, de certa forma interessante, já que ocorreu num sábado ao meio-dia e meio, quando a instalação ela estava toda fechada, ou seja, não existia nenhum processo industrial naquele momento. E essa mistura desses produtos químicos, ela reagiu espontaneamente pelo calor e pela energia suficiente para causar uma reação plena. A partir dessa reação, houve-se uma expansão de gases no interior do reator, resultando no vazamento acidental
devido à falha de uma válvula que estava com defeito no equipamento, né? Se tem que essa válvula ela não estava com defeito, era uma válvula já instalada para aliviar a pressão, ou seja, como não havia operador de produção naquele dia, para que se acionasse o sistema de refrigeração, a reação química exotérmica ficou sem controle, subindo a pressão, fazendo com que esse acionamento da válvula, que era automático, desse início a todo o vazamento. Como se demonstrou a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Desastre, o acidente ele estava, como foi dito anteriormente, diretamente relacionado com a falta de investimento na segurança das instalações na fábrica, né? Os riscos da produção do triclofenol, como foi citado, já tinha surgido em casos anteriores de acidentes industriais. E a fábrica ela não dispunha de sistema de advertência nem plano de alarme à população, o que evitaria todo esse transtorno, né? Toda essa causa aí. Se tivesse um alarme, as pessoas tinham se precavido de forma mais segura. A destinação final da dioxina ela foi removida e lacrada em 2 bacias de concreto do tamanho de um estádio de futebol, para se ter noção do tamanho da devastação, né? O conteúdo do reator ele foi guardado em 41 galões para tratamento final e em setembro de 82 esse material foi transportado para a França ilegalmente para um local desconhecido. Durante 8 meses os galões desaparecidos foram procurados por toda a Europa, porém não encontrados. Infelizmente chegamos ao legado que veio a ser conhecido como o desastre de Seveso, né? Ou acidente de Seveso, e foi considerado por muitos um dos maiores desastres ecológicos do mundo, motivado por desastre ambiental. Após todo esse transtorno, a União Europeia criou uma política para prevenir e controlar os perigos associados a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. Essa normativa foi denominada de Diretiva de Seveso e possui regulamentos industriais mais rígidos, né? Onde muitos países europeus classificam diversas fábricas como sendo o tipo de Seveso, que é quando se existe um alto risco de contaminação ambiental em caso de acidente. Essa diretiva ela foi atualizada em 99 e complementada em 2005. Atualmente ela é conhecida como Diretiva de Seveso II. Então, basicamente, de forma rápida, a gente trouxe aqui o exemplo desse vazamento na cidade de Meda, porém conhecida como vazamento de Seveso, devido à cidade de Seveso receber as consequências mais drásticas. E basicamente é isso, e muito obrigado pela atenção.